Olá, que Deus abençoe a vida de vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando, o livro de Apocalipse, tá? Esse já é o terceiro vídeo que eu estou gravando sobre este livro do Apocalipse, né? Vamos estudar todo o livro de Apocalipse, versículo por versículo. E hoje vamos começar a estudar o capítulo 2. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2. Lembre-se que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando o Senhor Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos, onde ele estava preso. Isso a gente já leu no capítulo 1, tá? É importante que você veja os vídeos anteriores para você entender o contexto desse livro, dessa série de vídeos que estamos gravando, tá certo? Então, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse significa revelação, certo? Antes de começarmos a ler o texto sagrado, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aqui estamos uma vez mais para buscar ao Senhor, meu Deus, para adorar, para glorificar e para exaltar o teu nome. Meu Deus, o intuito desse vídeo não é somente trazer informação, estudo teológico, mas o intuito é aproximar-se do Senhor, conhecer mais o Senhor, ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, meu Pai. Porque quando lemos a Tua palavra com o coração aberto, com fé, querendo escutar a Tua voz, querendo aprender a Tua palavra, o Teu Espírito nos revela a Tua palavra. O Teu Espírito nos enche. É isso que eu te peço agora, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, que através da leitura da Tua palavra sejamos renovados, fortalecidos, edificados. Haja uma libertação espiritual, haja um despertamento, haja um conhecimento verdadeiro do Senhor, meu Pai. Ó Deus, e aonde chegar esse vídeo, que chegue a Tua palavra, que chegue salvação, que chegue edificação, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bom, muito bem. Então é um privilégio para nós estudar o livro de Apocalipse, porque a própria Bíblia, o próprio livro de Apocalipse fala: bem-aventurados os que leem e os que guardam as palavras escritas neste livro, tá bom? Então é muito importante ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque é isso que verdadeiramente nos renova e nos fortalece, tá bom? Certo, vamos iniciar aqui então. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1, o Espírito Santo, ele manda uma carta especialmente direcionada à igreja de Éfeso, né? Na Ásia existia 7 igrejas, 7 igrejas. Então, o Espírito Santo, a princípio, as primeiras igrejas a receberem o livro de Apocalipse foram aquelas 7 igrejas da Ásia, tá? Inclusive aqui no capítulo 1, no versículo 11 diz, diz assim: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então havia essas 7 igrejas na Ásia, representando toda a igreja cristã. Toda a igreja cristã, todos os cristãos em todo o mundo e em todas as épocas, tá? Passado, presente e futuro, desde de quando começou a igreja, no livro de Atos mostra que a igreja começou no dia de Pentecostes, desde lá até os últimos dias, essas cartas serão muito
úteis para todos nós. Serviu no passado, serve no presente, servirá no futuro, porque retrata a qualidade da igreja, o caráter da igreja, como está a igreja, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então, nessas 7 cartas, é muito importante estudar cada uma delas, porque o Senhor Jesus vai mostrar o que elas estavam fazendo de certo e o que elas estavam fazendo de errado. O que agradava e o que não agradava. Então, é como um termômetro de cada igreja. É um termômetro de cada época, de cada cristão. Então nós temos que ler, estudar, meditar nessas 7 cartas e ver qual é a nossa situação em relacionamento com Deus, qual é a nossa situação diante de Deus, como Ele nos vê. Será que estamos andando da maneira certa? Será que estamos fazendo o que é correto? Então, é estudando, é lendo, é meditando que a gente vai poder entender isso, corrigir isso, tá? Então, é muito importante estudar as 7 cartas. E vamos estudar a primeira, né? Então, lembrando que tudo aquilo que Jesus falou para João, né? Todo o livro de Apocalipse foi direcionado a estas 7 igrejas. A princípio é para a igreja de todas as épocas. Mas Jesus mandou um recado especial para cada igreja. O que isso revela? O que isso mostra? Que Deus ele é individualista, ele olha para cada um, ele mede a cada um, ele conhece a cada um, tá? Então, inclusive aqui no capítulo 2, no versículo 1, isso está bem claro. Vamos ler aqui então. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Quem era o anjo? A palavra anjo não significa aquele ser celestial com asas. Não, aqueles também são anjos. Mas a palavra anjo significa mensageiro, ou seja, aquele que prega a palavra de Deus, o líder de uma igreja, um presbítero, um pastor, né? Um servo de Deus é um anjo, ou seja, é um mensageiro que Deus usa para levar a sua palavra a todas as pessoas. Então, essa carta foi direcionada ao anjo da igreja, ao pastor, ao líder principal, e ele tinha a incumbência de ler esta carta para toda a igreja, para toda a congregação, e corrigir a igreja, exortar a igreja, edificar a igreja e ver a situação da igreja, né? Para que essa igreja, então, ela fosse abençoada, ela fosse edificada, tá? Ela se arrependesse quando fosse o caso também, né? Então, ele diz aqui, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Isso a gente já estudou também no capítulo 1. Né? Sabemos que as 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 líderes de cada uma daquelas igrejas. Né? Então, aqueles líderes, aqueles pastores estão na mão de quem? De Jesus, ou seja, ele tem o controle de tudo. Ele é que move tudo, não é certo? Aí ele diz aqui que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Né? O candelabro é aquele instrumento que colocava ali o azeite, que mantinha o ambiente iluminado, né? Com 7 braços. O candelabro representa a igreja, que é a responsável de levar luz. A igreja tem que ser a luz do mundo. O mundo está em trevas. O mundo está cada vez pior, a sociedade está cada vez pior, né? Está degringolando, o ser humano está cada vez mais corrupto. A gente vê coisas aí horríveis, coisas nojentas, sujas, imundas. Então a igreja ela tem que ser o candelabro. A igreja ela tem que ser a luz. O pastor, o pregador, ele tem que ser a estrela na mão de Deus. Ele tem que ser um instrumento na mão de Deus. Então, isso nos faz entender o seguinte, que nós que somos cristãos, temos que ser a luz desse mundo, temos que dar o bom testemunho, temos que ser o exemplo. Por exemplo, ali no seu trabalho, você é o exemplo?
Quando as pessoas olham para você no seu trabalho, quando os seus colegas de trabalho, quando os seus superiores, os seus subordinados olham para você na escola, na rua, em qualquer lugar, elas veem Jesus, elas veem o caráter de Jesus. É isso que nós temos que estar olhando. Ou seja, dentro da minha casa, com a minha família, com a minha parentela, os meus parentes, na sociedade, no trabalho, em todo lugar, as pessoas têm que olhar para nós e ver o caráter de Deus e dizer, não, essa pessoa é de Deus. Elas podem gostar ou não podem gostar. Elas podem ser de outras religiões, podem ser ateu, não importa. Mas nós temos que ser a Bíblia que essas pessoas vão ler, podemos dizer assim. Né? Temos que ser o exemplo do cristianismo, um exemplo de cristão para esse mundo. Temos que ser a luz. A luz, ela serve para mostrar o caminho. Né? A luz mostra se a pessoa está no caminho certo, está no caminho errado. Ela goste ou não goste. Né? A pessoa aceite o cristianismo, aceite a Deus ou não aceite a palavra de Deus, isso não importa. Mas nós temos que ser o referencial. Mostrar para as pessoas o caminho da salvação, o caminho do arrependimento. Né? As pessoas olhando para a nossa conduta, para as nossas palavras, elas têm que entender o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Por isso que Jesus chama a igreja de candelabro. Né? Chama os pastores aí, nesse caso, de estrelas. Ele diz aí, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, seus 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, Jesus anda onde? No meio da sua igreja, ao nosso derredor. Ele está ao nosso lado, ele nos acompanha, ele conhece a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos. Bom, tanto é que aqui no versículo 2, olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza. Ou seja, ele está observando, ele vê o que a gente está pensando, o que a gente está meditando, o que a gente está projetando, falando, o nosso caráter, o nosso comportamento, né? No mundo, na sociedade. Ele sabe de tudo que a gente faz, ele conhece as nossas obras. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus ele não saiba. Ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo. Não há nada oculto para Deus, não há nada escondido. Você pode estar dentro da sua casa sozinho, mas ele está te observando. Você pode estar escutando através de um fone de ouvido, você pode estar vendo algo no seu computador, no seu celular. Não importa, Deus ele está vendo, ele está observando tudo o que nós estamos fazendo. Conheço as obras que você realiza, ele diz aqui, para a igreja de Éfeso. Não somente para a igreja de Éfeso, mas para todos nós. E ele diz assim, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então aquele que vai começar a dar as características da igreja de Éfeso. Como era a igreja de Éfeso? Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja esforçada na pregação da palavra de Deus, né? Era uma igreja perseverante, ou seja, eles não tinham desistido, eles não tinham desanimado, eles não tinham dado marcha atrás. Lembra que uma vez Jesus estava pregando e ele pregou tão forte e algumas pessoas deram as costas e foram embora, rejeitaram a Jesus. Lembra daquele jovem rico que Jesus falou para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem, segue-me. O jovem rico deu as costas e foi embora. Então muitas são as pessoas que na hora das lutas, na hora das tribulações, na hora das injustiças, na hora dos problemas, na hora das tentações, elas abandonam Jesus. Quantas são as pessoas
que elas dizem que são cristãs, que têm fé em Deus, mas quando estão passando por um problema, se alguém falar para ela, ó, vai num terreiro de macumba, ela vai. Se alguém falar para ela, olha, faz uma simpatia, ela faz. Faz uma bruxaria, ela vai fazer. Adora aquele santo, acende uma vela para aquela imagem, ela vai e faz. Então é uma pessoa corrupta. É uma pessoa que está se prostituindo, ela está adulterando, ela está traindo a Jesus. Então essa pessoa, ela não é cristã de verdade. Porque ora ela crê em A, ora ela crê em B. Ela está tentando a sorte, ela está buscando somente benefícios para ela. Mas a igreja de Éfeso não era assim. A igreja de Éfeso tinham passado por lutas, tinham passado por tribulações, por injustiça, por assassinatos, por perseguições, por prisões, né? Mas elas tinham permanecido. A igreja tinha permanecido, tinha perseverado, não tinha desistido. Então o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, o verdadeiro cristão, ele vai ser fiel a Deus até o fim. Ele vai ser fiel. Quem não persevera até o fim, quem não é fiel a Deus até o fim, não é um verdadeiro cristão. Existe uma diferença muito grande em ser religioso e em ser cristão. Quando alguém, por exemplo, me pergunta de que igreja que você é, de que religião que você é, eu logo respondo, falo, eu não sou de nenhuma igreja. Eu não sou de nenhuma religião. Mas o que você é? Eu sou cristão. Só isso. Nada mais. Na Bíblia não tem o nome de um rótulo de alguma igreja. Existe algum rótulo de alguma igreja? Não, isso aí foram inventados pelos homens, instituições humanas, instituições religiosas. Eu não estou filiado, apegado a nenhuma delas. Eu estou apegado, filiado somente ao Criador, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe, que a igreja A é a verdadeira, a igreja B é a falsa. Não. Verdade é só Jesus. Verdade é só a palavra de Deus. Se tem um grupo religioso, se tem uma instituição religiosa que eles estão andando segundo a palavra de Deus, então é uma igreja. Agora, se tem uma instituição religiosa que eles inventaram as suas próprias doutrinas, os seus próprios costumes, eles estão vivendo fora da palavra de Deus, contrário à palavra de Deus, então não é uma igreja, é uma seita, é uma falsa religião. Tá compreendendo? É uma falsa religião, tá? Então, o verdadeiro cristão é aquele que permanece firme. Nos momentos bons, nos momentos ruins, ele não vai negar a fé dele. Se Deus me abençoa, amém, graças a Deus. Oh, meu Deus, glorificado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Pai. Eu continuo sendo fiel ao Senhor. Se Deus não me abençoa, se eu estou passando por problemas, se eu estou passando por privações, por luta, eu vou abandonar o meu Deus? Não, não vou abandonar. Se Ele não abençoa ainda, porque não foi o momento, não é a hora, não é a vontade dele. Seja feita a vontade de Deus, não a minha. Eu vou permanecer fiel. Porque mais importante do que as bênçãos, do que os milagres, é a vida eterna. Porque sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. Então eu prefiro passar por tudo e permanecer fiel a Jesus. Porque no final, quando a morte chegar, quando ele venha levar a igreja dele, ele tem que me encontrar fiel a ele. Tá compreendendo? Por isso que Jesus dá aqui esses elogios para a igreja de Éfeso. Ele diz, conheço as obras que você realiza, o seu esforço, a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha só o caráter da igreja de Éfeso. Eram cristãos que não suportavam os maus. Quem são os maus aqui nesse sentido? São os rebeldes a Deus, são os desobedientes a Deus, são os que vivem contrário à palavra de Deus. Então o cristão, ele não vai se associar
com os maus. Ele não vai participar das mesmas obras, dos mesmos costumes, do mesmo ambiente dos maus. Você não vai ver um cristão num bar bebendo ou, vamos dizer assim, ficando embriagado com as demais pessoas. Você não vai ver. Você não vai ver um cristão falando más palavras ou palavrões. Você não vai ver um cristão praticando obras de iniquidade como as outras pessoas no mundo. Porque o cristão, ele vai viver uma vida santa, ele vai viver uma vida separada. A palavra santo significa separado. Tá? Então você está ali numa roda de amigos, muitas vezes no trabalho, inevitável, né? E começam a falar palavrões, e começam a falar palavras vulgares, palavras de cunho sexual, etc, etc. Você vai ver que o cristão, ele vai ficar vermelho nesse momento. Ele não vai participar, ele vai dar um jeito de mudar aquela conversa, se ele não puder mudar, ele vai sair de fininho, entendeu? Ele não vai participar. Ele não vai participar, porque ele é a luz. Ele é a luz. Então, tem muitas igrejas, entre aspas, que na verdade não são igrejas, são seitas, são falsas igrejas, elas toleram esse tipo de coisa. São os falsos cristãos. São pessoas religiosas, não cristãos. Então, na igreja de Éfeso, eles, como diz aqui, ó, Jesus fala aqui, tá? Sei que você não pode suportar os maus. Ou seja, não tem, é como água e o óleo, não pode se misturar. Já viu? Você já fez a experiência de colocar um pouco de óleo de cozinha num copo d'água? Faz a experiência, você vai ver que não se mistura. Não tem como. Então o cristão, ele vai se manter sempre puro, separado. É claro que erramos, é claro que pecamos, é claro que falhamos, mas logo o Espírito Santo vai nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha, vai causar em nós um arrependimento e nós vamos sair daquele lugar, sair daquele ambiente, daquela situação e rapidamente se corrigir e fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Tá bom? É isso que significa essa palavra. E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Quantos? Você vê que desde a época dos profetas do Antigo Testamento já havia falsos profetas que falavam em nome de Deus, que diziam: Deus falou comigo, Deus me mandou dizer, deixa eu ser. Você vê que existe hoje em dia tantos falsos profetas, tantos falsos apóstolos. Você liga a televisão, né? Teve um dia que eu estava olhando os canais de televisão, eu colocava no canal, tinha um religioso ali. E eu começava a ver o que ele estava falando, o que ele estava fazendo. Falei, meu Deus, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia. Mudava de canal, outra igreja, outra instituição, também completamente contrária à palavra de Deus, a teologia da prosperidade, a idolatria, os pastores que parecem um coach motivacional, falando de coisas heréticas, distorcendo a palavra de Deus. Eu vi mais de 7 canais, eles estão na televisão, eles estão no rádio, eles estão ali confundindo a mente das pessoas. Dizem que são profetas, dizem que têm revelações. Não, deixa eu ser boca de Deus. Deus mandou dizer coisa nenhuma. Conversa fiada. Conversa fiada. Se a imaginação da cabeça dele, ele inventa uma coisa e fala que foi Deus que mandou falar. Ou o próprio Satanás, o próprio espírito enganador soprou na mente dele alguma coisa para ele falar. E, infelizmente, muitas pessoas estão caindo nessas armadilhas. A igreja de Éfeso, graças a Deus,
não caía nessas armadilhas. Olha o que Jesus fala para eles. Né? Olha aí, ó. E pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar essas pessoas à prova. Como é que a gente faz isso? Como é que você pode saber se um homem é de Deus ou não é? Ou uma mulher? Tá? Primeiro, a Bíblia fala que só os homens podem ser pastores. Quando, por exemplo, eu vejo uma mulher pregando e diz que é pastora, que é bispa, que é apóstola, eu já descarto. Eu falei, isso aí eu já nem escuto. Porque ela já está sendo rebelde à palavra de Deus. Deus falou que ela não poderia pregar, que tinha que ser o homem, e ela já está desobedecendo. Então, já é um falso profeta. Já é um falso apóstolo. Tá? Então, eu já descarto. Porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então, a igreja de Éfeso, ela colocava à prova. Quando apareceu um homem dizendo, eu sou apóstolo, eu sou profeta, Deus está me usando, Deus está mandando falar isso, mandou falar aquilo, o anjo me apareceu. Então, o que a igreja fazia? Ela observava aquele sujeito, aquele cidadão. E se observava o comportamento, as intenções, o que falava, o que fazia. Quando via que ele estava inclinado só para o dinheiro, veio para pedir dinheiro, né? Começava a falar coisas contrárias aos ensinamentos do apóstolo Paulo, aos ensinamentos do apóstolo Pedro, aos ensinamentos dos apóstolos, aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Eles logo viam, poxa, a Bíblia está dizendo uma coisa, os apóstolos falaram isso e essa pessoa tá fazendo o contrário. Essa pessoa está falando isso e aquilo que não está coerente com a palavra de Deus. É um falso apóstolo, é um falso profeta. Então, qual é a característica do falso profeta, do falso apóstolo? Ele pode até querer enganar, pode até ter uma carinha de anjo, pode até se vestir de sacerdote, pode aparentar uma boa ação, pode usar versículo, mas já viu aquele ditado, peixe morre pela boca? Por exemplo, eu estudo a Bíblia todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu medito na palavra de Deus. Então, eu conheço um pouco a palavra de Deus. Então, quando eu escuto uma pessoa falando, logo vejo, poxa, que essa pessoa está falando não tem nada a ver com o Evangelho, tem nada a ver com a palavra de Deus, está errado. É um falso profeta, é um falso apóstolo. Ele sabe que é um falso apóstolo, ou ele mesmo, coitado, está se enganando, pensando que ensinaram ela errado e ela nem sabe. Entendeu, meu amigo e minha amiga? Então, por exemplo, como que você vai saber que uma nota de dólar é verdadeira ou é falsa? Como é que você pode saber? Se você pegar as notas falsificadas, são muito parecidas às notas verdadeiras. Como é que você vai saber? Se você é um leigo, se você é um inexperto, você vai ser enganado. Vão te passar uma nota de 100 dólares e você vai ficar no prejuízo, porque você não conhece o dinheiro, você não conhece a nota. Agora, eu te pergunto, e aquele cidadão lá da Casa da Moeda, dos Estados Unidos, o homem que fica lá todos os dias fabricando o dólar verdadeiro, estudando o dólar verdadeiro, ele conhece pedacinho por pedacinho do papel, ele conhece a textura do papel, ele conhece a textura da tinta, ele conhece o que está desenhado, ele conhece o que está dentro, ele estudou, ele conhece tudo do dólar verdadeiro, correto? Quando esse cidadão vê uma nota falsa, rapidinho ele vai identificar, mas isso aí é falso. É falso por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Ele vai tocar no papel, não, esse aqui não é o papel verdadeiro. Ele vai ver a tinta, não, essa tinta não está da cor certa. A textura, os desenhos, é falso. Assim também, se você, meu amigo e minha amiga, não quer ser enganado
pelos falsos profetas que aparecem na televisão. Na internet está cheio. Na internet está cheio. E eles escrevem livros. Eles escrevem livros, literatura, eles estão na internet, eles estão no Instagram, eles estão no Facebook. Você é bombardeado no Kawaii, no TikTok. Né? Eles vêm falando de Jesus e você quer Deus, né? Você é inocente, né? Ah, bom, tá falando, deixa eu escutar aqui. Vou escutar um pouco a palavra de Deus. Você está recebendo uma lavagem cerebral e não está sabendo. Você está sendo enganado e não está sabendo. Sabe por quê? Porque você não quer estudar a palavra de Deus. Eu vou falar, não é para ofender não, mas eu tenho que falar. Você é preguiçoso. Você é preguiçosa, você não quer ler a Bíblia, você fica vendo tantas coisas na internet, mas a Bíblia você não lê, você não estuda capítulo por capítulo, versículo por versículo, você não analisa, você não busca compreender o que os autores sagrados falaram. Então chega um falso profeta, outro bobo aqui que eu vou enganar. Rapidinho você vai ser enganado. Sabe por quê? Porque você é negligente, porque você não quer meditar na palavra de Deus. Né? Você vê o que Deus falou para Josué. Medita nessa palavra de dia e de noite. Deus falou isso para Josué. Vai lá em Josué capítulo 1 e leia. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia é a verdade. Não é o Papa, não é o pastor, não é a igreja A, não é a igreja B. Pode ter nome de profeta, pode. Se a pessoa fala que é profeta, hoje em dia, se a pessoa fala, é profeta apóstolo, já sei que é falso. Porque o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. O último apóstolo foi... Esses homens que dizem que são apóstolos, que são profetas, são todos mentirosos. Olha o que João falou para a igreja de Éfeso. Leia aí no final do versículo 2. Leia. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então, o que esses homens são? Mentirosos. Você vai seguir um mentiroso? Você vai escutar mentira? Você vai perder seu tempo? Vai ler a Bíblia. Melhor do que você ficar perdendo seu tempo de escutar mentiroso. Como é que você vai saber? Aí você pode falar, mas como que eu vou saber que o Elvis está falando a verdade ou é um falso profeta? É só você analisar o que eu estou falando. É só você observar, leia a Bíblia e compare com o que eu estou falando. Aí você vai saber se eu sou verdadeiro ou se eu sou falso. E isso você tem que fazer com todos, não é só comigo, é com todos. Eu não estou falando para você acreditar em mim. Eu não estou falando para você crer em mim 100%, não. Estude a palavra de Deus e tire as suas próprias conclusões. Você não tem um cérebro, você não tem uma cabeça, você não tem olho para ler, você não aprendeu a ler, você não foi alfabetizado. Então, por que você não lê? Por que você é negligente? Então, meu amigo e minha amiga, desperta, porque o mundo está cheio de falsos profetas. Ah, mas não pode... Aí sabe o que os falsos profetas falam? Olha só como que eles são safados. Eles falam assim, não, mas não pode julgar. Eles usam versículos. Não toqueis nos meus ungidos, não sei o quê. Você vai ser amaldiçoado porque você está falando do homem de Deus. Quando a pessoa fala isso, que você vai ser amaldiçoada, não toquei nos meus ungidos, não julguei. Essas pessoas que falam isso são falsos profetas. Porque elas querem que você seja um bobinho, que você não questione, o que eles estão falando. Eles querem que você obedeça a eles ao pé da letra, sem comparar com a palavra de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a fazer prova. Olha aí, o que Jesus falou para a igreja de Éfeso, né? Pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Então você tem que provar, você tem que saber. Vamos ver se que essa pessoa pregou isso e isso. Será que é verdade o que ela está falando? Será que tem sentido? Será que é isso mesmo que ela pega um versículo da Bíblia e inventa uma história? Sabe o que você tem que fazer? Pega esse versículo que ela leu
que ela inventou uma história, que ela pregou, vai lá na Bíblia, vê aonde que está escrito, leia todo o livro, leia todo o contexto e veja se o que essa pessoa falou está coerente com o texto sagrado. Se é isso mesmo que o autor quis falar. Muitas vezes tem um versículo lá do apóstolo Paulo e eles mudam completamente a versão. O apóstolo quis dizer uma coisa e eles levaram para outra coisa para tirar proveitos próprios. Então você tem que pôr a prova, você tem que analisar, você tem que ser um estudante da palavra de Deus, tá bom? Versículo 3. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. É como já falamos aqui, o cristão, ele permanece fiel até o fim. Aquela pessoa que não permanece, que uma hora está com Deus, uma hora não está, uma hora está no mundo, outra hora vai numa igreja, depois vai para outra igreja, depois uma hora está escutando um hino, daqui a pouco está com outra. Então, olha, meu amigo e minha amiga, essa pessoa nunca foi cristã de verdade. Porque o cristão verdadeiro, ele permanece fiel, ele não esmorece. Ele pode ter momentos difíceis, mas ele vai permanecer fiel a Jesus. Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Muito bem, o que é o primeiro amor? Você vê que Jesus elogiou aqui a igreja de Éfeso, era perseverante, tinha obras e tal, mas abandonaram o primeiro amor. O que significa? Eles estavam se esfriando. Eles estavam deixando aquela comunhão com Deus, aquela intimidade com Deus, aquela fidelidade a Deus, aquele zelo, aquele amor, sabe? De orar, de adorar, de ler a Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar o primeiro amor, para não abandonar o primeiro amor, essa comunhão íntima com Jesus, para não ser uma coisa mecânica. Porque muitas vezes você vai numa igreja e infelizmente até tem uma boa palavra, uma boa teologia, mas é uma coisa muito fria, falta ali aquela comunhão com Deus, aquela oração, aquela meditação, né? Falta. Então isso é abandonar o primeiro amor, tá? Abandonar o primeiro amor não é abandonar a igreja, porque muitas seitas, muitas falsas igrejas usam esse versículo para aprisionar as pessoas ali, para manter as pessoas escravizadas ali. Por exemplo, se a pessoa vê uma coisa errada naquele pastor, naquela igreja, descobre que é uma seita, descobre que é um falso profeta e sai daquele lugar, sabe o que aqueles pastores vão dizer? Ah, tá vendo? Abandonou o primeiro amor. Então, para eles, o primeiro amor é estar ali debaixo das garras dele. Isso não é o primeiro amor. O primeiro amor não é você estar submisso a uma instituição religiosa, a um líder religioso. Não. Primeiro amor é você estar submisso a Deus. Eu já estive dentro de uma instituição religiosa que era uma seita. E eu saí de lá. E hoje eles falam que eu abandonei o primeiro amor. Hoje eles falam que eu caí, que eu abandonei a fé. Muito pelo contrário. Hoje é que eu estou firme. Hoje que eu estou de pé. Porque hoje eu estou cada vez mais apegado a Deus, em comunhão com Deus. Entendeu, meu amigo? Então, primeiro amor é isso. É você, todos os dias, fazer a sua oração, estar em comunhão com Deus durante o dia, ler a palavra, estudar a palavra e, principalmente, tomar o cuidado de estar vivendo a palavra, de não ser um hipócrita, né? De não ser hipócrita. Então, que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso, olha, não sejam hipócritas, vocês conhecem a verdade, vocês já passaram por isso, passaram por aquilo, olha, mas não abandone o primeiro amor. Vocês estão abandonando o primeiro amor. Tome cuidado, ou seja, é uma exortação aqui. É uma exortação. Essa carta para a igreja de Éfeso foi uma exortação. Então, Deus sempre está nos exortando, né? Como um pai.
Sabe quando um pai vai lá e vê o filho fazendo alguma coisa errada e já exorta, porque sabe que se o filho continuar naquele caminho vai dar mal, vai dar ruim, não é verdade? Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Tá? Então, o que é cair? Cair é quando você sai de uma igreja por ver erros ali, por ver falhas ali, por ver questão contrária à palavra de Deus. Não, isso não é cair. Isso é se libertar da escravidão religiosa, do engano. Cair é quando você abandona Jesus. Cair é quando você vai para o mundo, para o pecado. Isso é cair. Isso é cair. Quantas são as pessoas que elas estão no lamaçal? É como Pedro falou, né, que o porco depois de lavado voltou para a lama. Aí caiu mesmo, né? O cachorro que depois de vomitar voltou a comer o próprio vômito. Isso é cair. Cair é quando você conheceu a palavra de Deus, conheceu a verdade, mas voltou para a sujeira, voltou para a lama, voltou a comer o próprio vômito, voltou para a imundícia do pecado. Isso é cair. Então Jesus fala aqui para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se. Então, qual é o remédio para essa igreja? Qual o remédio para o pecado? Se você caiu, se você está em pecado, se você está no mundo, qual que é a solução para você? Qual que é a solução? Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. A palavra arrepender-se significa volte para o caminho certo. Volte para o caminho certo. Lembra da parábola do filho pródigo que foi para o mundo, mas depois ele se arrependeu e voltou para a casa do pai? Volte para Jesus. Volte para os braços de Jesus. Arrependa-se e volte à prática das primeiras horas. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então significa o seguinte: a igreja de Éfeso estava lá, firme, mas eles estavam abandonando o primeiro amor. Jesus falou para eles: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, vocês vão morrer, essa igreja vai morrer. Existem muitas igrejas que começaram bem e morreram. Por quê? Porque abandonaram a prática. A maioria das igrejas pseudo-cristãs de hoje em dia já não são mais uma igreja verdadeira, porque deixaram o mundo entrar, deixaram o pecado entrar. Você vê hoje coisas que você vê aí em certas igrejas e fala: meu Deus, isso é uma igreja ou é uma boate? Isso aí é uma igreja ou é um circo? Porque você vê lá gente pulando, gente saltando, gente caindo, gente rindo, né? Música no último volume, imitando coisas do mundo, letras do mundo, canções do mundo, ritmos do mundo, danças do mundo. Então você fala: meu Deus, isso aí tá parecendo uma boate, parecendo um circo. E pastor que conta piada, pastor piadista, pastor de stand-up, pastor humorista. Tá cheio aí, você sabe que tem, não sabe? Então, é um falso profeta. Porque o pastor não foi chamado para contar piada. O pastor não foi chamado para fazer teatro, para fazer circo, para fazer novela. Tá? O pastor foi chamado para pregar o evangelho, para falar para as pessoas se arrependerem do pecado. O pastor, existe pastores que parecem um coach. Você vê que hoje em dia na internet está cheio de coach motivacionais, que as pessoas gostam de seguir. Motivação. Então tem pastores hoje que deixaram a Bíblia de lado e se transformaram em coach. Eles estão lá para alegrar a plateia, para incentivar as pessoas a prosperarem, a mudar de vida. Esses não são pastores verdadeiros, são falsos profetas. Se você vai num lugar que você não escuta a Bíblia, que você não escuta sobre o céu e o inferno, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o arrependimento, sobre o juízo final, sai fora desse lugar, porque é uma seita. É uma seita. Tome cuidado, meu amigo e minha amiga. A sua alma vale ouro.
Não entregue ela na mão de qualquer um, não. Não entregue na mão de cada um. Olha só. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, né? Se a pessoa não se arrepender. Ele diz aí, ó, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quer dizer, em outras palavras, Deus está falando, eu não vou poder mais te usar. O Espírito Santo já não vai estar mais ali. A palavra já não vai estar mais ali. Então você vai para certas religiões, você vê essas instituições cheias, e tem festas, tem música, tem baile, tem teatro, as pessoas estão alegres, estão divertidas, né? Mas você não vê a palavra de Deus, você não aprende a Bíblia nesse lugar. Então, sai fora desse lugar. Tá bom? Não busque uma igreja pela aparência. Ah, essa igreja é bonita, olha, essa igreja é de ouro, é de prata, olha a poltrona, olha as luzes, luz azul, luz amarela, parece um boato, toda pintada de preto, né? Sai fora. Sai fora. Porque se você não escuta o evangelho, você só vê pessoas pedindo dízimo, oferta, sacrifício, falando que você tem que fazer voto, falando que você tem que dar tudo, falando que você tem que fazer rituais, falando que parece um macumba, imita as coisas da macumba, imita as coisas do judaísmo. Sai fora, porque isso não é igreja verdadeira. Isso não é a igreja verdadeira. Tá bom? Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, Jesus não vai estar mais ali. Tem muito lugar que Jesus não está. As pessoas se divertem ali dentro, só que entram vazias e saem vazias. Entram de uma forma e saem da mesma forma. Não se converte. Você vê que as pessoas estão indo para esses lugares e não estão se convertendo. Elas só estão indo por causa do entretenimento, por causa que lá tem amigos, conhecidos. Está indo lá para fazer negócio, para conhecer pessoas, network. Então a igreja não é para network. A igreja não é para fazer negócio. A igreja é um lugar de pregação do evangelho. A igreja é um lugar onde tem que haver pregação, arrependimento e salvação. Se você está em um lugar que não tem isso, sai fora. Sai correndo antes que seja tarde. É como Jesus falou aqui, se você não se arrepender, o que significa se arrepender? Sai fora, muda, sai daí, sai dessa situação. Porque se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que são as obras dos nicolaítas que Jesus falou aqui? Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que se haviam infiltrado na igreja de Éfeso e que falavam, não, pode ser homossexual, Deus ama o homossexual também vai ser salvo, a prostituta pode continuar se prostituindo, pode continuar na pornografia, pode continuar roubando, pode continuar mentindo, pode continuar adulterando. Deus te ama do jeito que você é. Jesus morreu por você na cruz. O sangue dele vai te salvar. Não tem problema. Pode continuar no pecado. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Eles falavam exatamente isso. Não, você está debaixo da graça de Deus. Você pode, então, pecar. Você pode... Deus ele vai te amar. Deus é amor. Isso aí é a doutrina dos nicolaítas. E não é isso que em muitas igrejas falsas está sendo pregado? Não é isso que você está escutando na internet, não é isso que você está escutando na rádio, não é isso que você está escutando no seu celular, não é isso que você pensa? Será? Cuidado, porque isso aí é a doutrina dos nicolaítas. E olha o que Jesus fala aqui. Leia novamente o versículo 6. Mas você tem a seu favor, ou seja, a igreja de Éfeso, o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também
odeio. Já viu aquelas pessoas que falam que Deus não odeia? Que Deus só ama? Essas pessoas estão erradas. Olha o que Jesus falou. Essas palavras aqui não são de João, são do próprio Jesus. Ele diz, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas falavam que mulher podia sair com mulher, homem podia sair com homem, pedofilia, homem sair com criança, todo tipo de sujeira, de imundícia, de orgias, de idolatria, que eles podiam adorar outros deuses, igualmente seriam salvos. Isso era obra dos nicolaítas, a doutrina. Então a igreja de Éfeso não aceitava, não tolerava, odiava. Jesus também odeia. Eu odeio esse tipo de pregação. Eu odeio, porque isso não é o verdadeiro evangelho. Ah, mas eu não estou de acordo, Elvis, com o que você está falando. Bom, eu estou aqui não é para ter muito like, eu não estou aqui para ter muito seguidor na internet, não é esse o propósito de estar fazendo esse vídeo, não é para ter muitos likes, muitos seguidores, não. Eu estou aqui só por uma coisa, servir o Senhor Jesus, pregar o evangelho, pregar a verdade. Mas você não ama as pessoas? Amo muito. Quando você ama de verdade uma pessoa, você fala para ela a verdade ou a mentira? Se você vê um amigo seu que está indo para o abismo, ele vai cair, ele vai morrer, e você sabe que ele está indo para o abismo, o que você vai fazer? Você fala, não, eu não vou falar nada para eu não ofender. Eu não vou falar nada para não ser preconceituoso. Eu não vou falar nada para que não me interprete mal. Eu não vou falar nada para que não venha perder a amizade. Sabe o que você está fazendo? Você está odiando essa pessoa. Você está pensando em você mesmo, você está sendo egoísta. Porque essa pessoa vai em direção ao abismo, vai cair, vai morrer e a culpa vai ser sua. A Bíblia fala que temos que ser o atalaia, temos que tocar trombeta, temos que falar, pregar. Ah, vão te matar, vão te prender, não importa. Enquanto eu puder, da maneira que eu puder, vamos pregar a verdade. Eu amo as pessoas, mas o meu compromisso é com Deus. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus, eu tenho que pregar a verdade, doa quem doer. O desejo não é ofender, não é maltratar, o desejo é despertar para que essas pessoas se arrependam antes que seja tarde, para que elas não vão ao inferno, ao lago de fogo e enxofre que Jesus falou que é um lugar de choro e de ranger de dentes. Meu amigo e minha amiga, o Apocalipse é forte. Tem que ser pregado, tem que ser falado, tem que ser alertado. Jesus odeia as obras dos nicolaítas. Quem anda na obra dos nicolaítas, quem se diz cristão e vive nas obras dos nicolaítas, não é cristão. Está condenado ao inferno. E para terminar, no versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é o pastor Elvis, não é o pastor fulano, o pastor Mengano, é o Espírito Santo. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita pelos apóstolos escolhidos, pelos profetas escolhidos, mas quem colocou a mensagem no coração deles, na mente deles, na boca deles, e falou para eles escreverem essa Bíblia que está nas nossas mãos, é a palavra de Deus, é a inspiração divina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido significa o seguinte: nem todo mundo tem ouvido. Você tem aí a orelha, você tem o aparelho auditivo, mas se você não creu, se você não aceita, se você é rebelde, então você não tem ouvido para Deus. Você tem ouvido para o diabo, você tem ouvido para a sua carne, para o mundo, você tem ouvido para qualquer coisa, mas você não tem ouvidos para Deus. E só é salvo
aqueles que têm ouvidos para Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que o Espírito Santo está falando aqui? Que só o vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que permanece fiel a Deus até o fim. O cristão verdadeiro vai permanecer fiel até o fim. E ele vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É a árvore que dá a vida eterna. O fruto que dá a vida eterna. Em outras palavras, quem for fiel a Deus até a morte será salvo. Vai passar a eternidade com Deus e não vai para o inferno. Ele vai estar, como diz aqui, no paraíso de Deus. Para onde que você quer ir quando você morrer? Então você tem que escolher, né? Você tem que tomar essa decisão. Aonde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? Tá? A palavra foi exposta, o evangelho foi pregado. Agora eu não sei se você crê ou se você não crê. Se você crê, então, obviamente você vai se arrepender ou já se arrependeu. Na verdade, se você não crê, você não vai se arrepender nunca. E aí eu não posso fazer nada por você, tá bom? O meu trabalho aqui é pregar a palavra de Deus. Então essa foi a exposição bíblica do livro de Efésios. Vamos parar por aqui. Estudamos a carta à igreja em Éfeso. E no próximo vídeo, se Deus nos permitir, vamos estudar a carta à igreja em Esmirna. Tá certo? Então, fique ligadinho aí. Se você não viu os vídeos anteriores, veja para que você fique, então, antenado do Apocalipse, desse estudo maravilhoso que estamos fazendo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal. E não é para mim, não é para eu ter mais seguidores, mas é para que o YouTube possa enviar automaticamente esse vídeo a mais pessoas. E assim, mais pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreve aí nos comentários. Aí também tem na inscrição do vídeo, na descrição do vídeo, melhor dizendo, está o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e até logo.